Essa é a Marisa, minha esposa, a burra que eu sustento. Ele falava isso rindo, no meio dos amigos, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. E todo mundo ria junto. Eu ficava ali, de pé, com a bandeja de salgados na mão, sorrindo para não estragar a festa, enquanto por dentro alguma coisa morria mais um pouco. Ele repetiu essa frase por 19 anos. Na frente dos amigos, na frente da família dele, na frente dos meus próprios filhos. A burra que eu sustento. Virou o meu apelido dentro da minha própria casa. Teve uma vez, num churrasco cheio de gente da empresa dele, que eu comentei alguma coisa sobre a alta do dólar e o efeito nos fornecedores, um assunto que eu entendia bem porque era eu quem lidava com isso nas contas. Um dos convidados até se virou para me ouvir, interessado. E o Fernando cortou na hora, com aquele risinho. Agora a burra virou economista, pessoal. E a roda toda riu. Eu senti o rosto queimar, engoli, e fui buscar mais gelo na cozinha, que era sempre o meu refúgio nessas horas. O detalhe é que aquilo que eu tinha falado estava certíssimo, e 3 meses depois foi exatamente o que aconteceu com os fornecedores da empresa dele. Mas ninguém lembrou disso. O que ficou para a plateia foi só a piada. É assim que funciona. Eles pegam a mulher que mais entende do assunto e transformam ela na piada da mesa, para que ninguém a leve a sério, principalmente ela mesma. E é esse, principalmente ela mesma, que é o veneno mais fundo. Porque quando você ouve uma palavra todos os dias, por anos, ela para de ser a opinião do outro e vira a sua verdade interna. Eu, que aos 24 anos era rápida, decidida, cheia de opinião, fui aos poucos me calando. Comecei a duvidar do que eu sabia. Antes de falar qualquer coisa em público, eu já engolia, com medo de estar errada, com medo do risinho dele. Eu, que fazia a contabilidade de uma empresa inteira, passei a achar que não tinha capacidade de dar palpite sobre nada. O Fernando não me chamou de burra até eu ficar burra. Isso seria impossível porque eu nunca fui. Ele me chamou de burra até eu acreditar que era, que é muito pior. Ele me roubou não só o reconhecimento, ele me roubou, por anos, a confiança na minha própria cabeça. E reconstruir isso depois, tijolo por tijolo, foi a parte mais difícil de toda a minha volta por cima. Mais difícil que o dinheiro, mais difícil que o processo. Foi reaprender a confiar na mulher inteligente que sempre morou em mim. O que o Fernando não sabia é que a burra fazia as contas da empresa dele de cabeça. A burra sabia de cor o horário de cada remédio, cada prova de escola, cada consulta, cada sonho dos nossos 2 filhos. A burra segurava aquela casa inteira de pé enquanto ele recebia os aplausos por uma vida que quem construía nos bastidores era ela. E o dia em que ele decidiu se livrar da burra, ele teve uma certeza absoluta. Os filhos ficariam com ele. Com o pai bem-sucedido, com o dinheiro, com a casa grande. Eles vão escolher quem tem futuro para dar, Marisa, não a mãe que não terminou nem os estudos. Ele tinha tanta certeza. Fica comigo até o fim, porque o que os meus filhos responderam naquele dia apagou o sorriso do rosto dele para sempre. Meu nome é Marisa, tenho 46 anos, e o que eu vou te contar é como a burra que ele sustentava descobriu que sempre foi a pessoa mais inteligente daquela casa. Deixa eu voltar ao começo, para você entender como uma mulher aceita ser chamada de burra por 19 anos. Eu conheci o Fernando aos 25 anos. Eu era balconista de uma papelaria, tinha largado a escola no antigo 2º grau para ajudar em casa quando o meu pai adoeceu. Não larguei por ser burra, larguei por ser pobre, que é uma coisa completamente diferente, embora muita gente confunda. Eu era rápida com número, gostava de ler, tinha uma memória que assustava. Mas a vida não me deu a chance do estudo, e isso o Fernando usou contra mim pelo resto da nossa história. Ele era técnico numa empresa. Estava começando a subir. Tinha o diploma que eu não tinha. E desde o começo, tratou isso como se fosse uma diferença de valor entre a gente, não só de oportunidade. No namoro, ainda era disfarçado. Vinha em forma de brincadeira. Deixa que isso é coisa para quem estudou amor. Eu achava até gracinha.
Não sabia que aquelas brincadeiras eram os primeiros tijolos de um muro que ele ia levantar para me manter sempre um degrau abaixo. Eu vou te contar como foi que eu larguei de vez o sonho de estudar, porque isso o Fernando também usou. Quando a gente casou, eu tinha guardado um dinheirinho e planejava terminar o 2º grau à noite e quem sabe fazer uma faculdade. Cheguei a me matricular num supletivo. Fui a 2 aulas. Na terceira, o Fernando fez um escândalo. Disse que mulher casada estudando à noite era falta de vergonha, que ia dar o que falar, que o lugar dele numa festa não podia ficar vazio porque a esposa estava brincando de estudante. Eu, apaixonada e insegura, larguei. Foi a última vez por muitos anos que eu tentei fazer alguma coisa por mim. E o mais perverso é que depois de me impedir de estudar, ele passou a vida me chamando de burra por não ter estudado. Ele fechou a porta e depois me humilhou por ela estar fechada. A gente casou e eu engravidei do Theo logo no 1º ano. Depois veio a Alice. E aí eu fiz o que tantas mulheres fazem. Coloquei os meus sonhos numa gaveta para criar os filhos e sustentar o sonho dele. Ele foi estudando mais, subindo na empresa, virando gerente, depois sócio de um negócio próprio. E eu fui virando a base invisível de tudo isso. Cuidava da casa, dos meninos, e o que ninguém via, cuidava também dos números. E aqui está o segredo que é o coração dessa história inteira. Era eu quem fazia a contabilidade da empresa do Fernando. Nos primeiros anos, quando ele não tinha dinheiro para contratar ninguém, era eu, à noite, depois que os meninos dormiam, que fechava as contas, organizava as notas, calculava os impostos, via o que dava lucro e o que dava prejuízo. Eu tinha um caderno de capa preta onde eu anotava tudo, tudo. E era aquele caderno e a cabeça da burra que mantinham o negócio dele de pé nos anos difíceis. Guarda esse caderno preto na memória, porque ele volta no fim dessa história. E teve um ano, logo no começo da empresa, que eu quero te contar, porque ele diz tudo. O Fernando estava eufórico, achando que o negócio estava indo às 1000 maravilhas, gastando como se o dinheiro fosse infinito, comprando carro novo, fazendo festa. Mas eu, à noite, com o meu caderno preto e a minha cabeça de burra, enxerguei uma coisa que ele não via. Os números não fechavam. O dinheiro que entrava era menos do que o que saía, e ele estava indo direto para um buraco sem perceber, embriagado com a aparência de sucesso. Eu passei 3 noites conferindo tudo, coluna por coluna, até ter certeza. E então sentei com ele e mostrei, no papel, que se ele continuasse naquele ritmo, em 6 meses a empresa quebrava. Sabe o que ele fez? Riu. Marisa, você não entende nada de negócio, deixa isso comigo. E ignorou. 5 meses depois, quando o banco recusou um cheque e o desespero bateu, ele veio correndo atrás do meu caderno preto, da minha análise que ele tinha ridicularizado. Eu tinha, claro, guardado tudo. Eu reorganizei as finanças, cortei o que precisava ser cortado, renegociei prazos que eu mesma calculei e salvei a empresa dele da falência. Ele nunca agradeceu. Nunca reconheceu na frente de ninguém que a burra tinha salvado o negócio. Poucas semanas depois, ele já estava de novo, numa festa, me apresentando como a burra que eu sustento, a mulher que tinha acabado de impedir a ruína dele. É isso que a soberba faz. Ela prefere afundar defendendo a própria imagem a admitir que foi salva por quem ela despreza. E era assim quase toda noite, por anos. Os meninos dormiam, a casa ficava em silêncio, e eu me sentava na mesa da cozinha com uma pilha de notas fiscais, uma calculadora e o meu caderno preto. Enquanto o Fernando roncava no quarto, achando que o sucesso dele vinha só do talento dele, era ali, naquela mesa, na luz amarela da cozinha, que a empresa dele de verdade acontecia. Eu conferia cada centavo, previa cada imposto, organizava cada pagamento. De dia, eu era a burra que ele sustentava. De madrugada, eu era a contadora invisível que sustentava o sustento dele. Ninguém nunca soube dessas madrugadas, nem os filhos na época. Era o meu trabalho secreto, feito por amor a uma família, por um homem que me pagava em humilhação. Hoje eu vejo aquelas madrugadas e não sinto pena de mim. Sinto orgulho,
porque foi ali, sem eu saber, que eu estava me formando na profissão que um dia ia me libertar. Os anos passaram e a empresa do Fernando cresceu. E quanto mais ele subia, mais alto ficava o muro entre a gente. A brincadeira da burra deixou de ser brincadeira e virou a forma oficial de ele me tratar. Se eu dava opinião sobre qualquer coisa, ele cortava na frente de todos. Marisa, deixa isso para quem entende. Se eu falava de política, de notícia, de qualquer assunto, ele revirava os olhos. Lá vem a burra dar palpite. Ele fazia questão de me diminuir, principalmente quando tinha plateia. Porque diminuir o outro na frente dos outros faz o pequeno se sentir grande. E o Fernando, por trás de todo aquele sucesso, era um homem pequeno que precisava que alguém fosse menor do que ele para ele se achar alguém. O pior é que os nossos filhos cresceram ouvindo aquilo. E isso me destruía mais do que qualquer coisa. Ver o Theo, ainda pequeno, olhar para mim depois de o pai me chamar de burra, tentando entender se era verdade. Eu tinha pavor de que os meus filhos crescessem me vendo pelos olhos do pai. De que aprendessem que a mãe era mesmo a burra da casa. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu decidi que, se eu não podia impedir o Fernando de falar, eu ia mostrar para os meus filhos, com atos e não com palavras, quem eu era de verdade. Eu ajudava os dois com a lição de casa todas as noites, e eles viam que a mãe, burra, sabia a matemática que o pai não tinha paciência de ensinar. Eu lia com eles. Eu explicava o mundo para eles. Eu estava em cada febre de madrugada, em cada reunião de escola, em cada choro, em cada conquista. Eu não podia dar o meu diploma para os meus filhos. Mas eu dei a minha presença inteira. E presença, no fim das contas, ensina mais do que diploma. Teve uma noite que ficou marcada. O Theo, com uns 12 anos, estava travado num problema de matemática, daqueles de fim de ano que valem a nota inteira. Ele pediu ajuda ao pai primeiro, porque o pai era o inteligente da casa, o formado. O Fernando olhou o problema por 2 minutos, se irritou, disse que estava cansado do trabalho e que aquilo era responsabilidade da escola, e foi assistir televisão. O menino veio para mim quase chorando, achando que ia rodar. E eu, a burra, sentei com ele na mesa da cozinha e resolvi aquele problema com ele, passo a passo, do meu jeito, com exemplos do dia a dia, até ele entender de verdade e sorrir. Ele tirou nota máxima. E naquele dia, sem ninguém falar nada, o Theo aprendeu uma lição que valia mais que a matemática. Quem realmente sabia das coisas, naquela casa, não era quem tinha o diploma na parede. Era a mãe que ninguém levava a sério. As crianças enxergam. Elas só não dizem em voz alta até crescerem. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sei que não sou a única. Você já foi diminuída na frente dos outros por alguém que devia te valorizar? Já engoliu uma humilhação em público com um sorriso para não fazer cena? Comenta aqui embaixo. Eu queria muito saber quantas de nós conhecem por dentro esse sorriso engolido. Os avisos de que ele ia me trocar apareceram quando a empresa deslanchou de vez e ele passou a conviver com gente nova, de outro círculo social. O primeiro sinal foi a vergonha. O Fernando começou a ter vergonha de mim. Parou de me levar aos eventos da empresa. É um ambiente mais intelectual, Marisa. Você não ia se sentir à vontade. Traduzindo, ele não queria a esposa burra ao lado dele na frente dos novos amigos importantes. Depois de anos me exibindo como piada, agora ele me escondia como se eu fosse um defeito. O segundo sinal foi uma mulher. Ela se chamava Patrícia. Era uma consultora que a empresa contratou, formada, cheia de diplomas, do tipo que o Fernando sempre disse que era o tipo de mulher com quem dá para conversar. Ele começou a citar o nome dela em casa com uma frequência que qualquer esposa reconhece. A Patrícia falou? A Patrícia acha, a Patrícia isso, a Patrícia aquilo. Eu, a burra, entendi na hora o que estava acontecendo. Burra para ele, mas não para a vida. E doeu de um jeito específico, porque ele fazia questão de comparar. Viu, Marisa? A Patrícia, sim, é uma mulher que se pode levar num jantar de negócios. A Patrícia tem assunto, sabe conversar. Ele usava aquela mulher como um espelho para me mostrar tudo o que ele achava que eu não era. E o mais cruel,
Ele nunca percebeu que a única diferença real entre mim e a Patrícia não era inteligência, era oportunidade. Ela teve a chance de estudar que a vida me negou aos 17 e que ele me negou de novo aos 25, quando me proibiu do supletivo. Ele fabricou a minha burrice, fechando cada porta, e depois se encantou por uma mulher que só tinha tido as portas abertas. Se eu tivesse tido metade das chances da Patrícia, eu teria ido longe. E no fim, mesmo sem elas, eu fui. O terceiro sinal foi o mais doloroso, porque envolveu os meninos. O Fernando começou a prometer coisas grandes para os nossos filhos. Viagens, presentes caros, um carro pro Theo quando fizesse 18. Eu levei um tempo para entender o que ele estava fazendo. Ele estava comprando os filhos. Estava plantando, aos poucos, a ideia de que ficar com o pai era ficar com o futuro, com o dinheiro, com a vida boa. Ele já estava montando o terreno para quando fosse embora. Porque ele não ia só me deixar. Ele queria me deixar sem nada. E para um pai daquele tipo, tirar os filhos da mãe não era sobre amor aos filhos. Era sobre me dar o golpe final. Antes de eu te contar como tudo veio à tona, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa história está mexendo com você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história de mulher que foi subestimada e provou o contrário, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece uma mulher que vive sendo chamada de burra, de incapaz, de menos, compartilha esse vídeo com ela. Ela precisa ouvir isso hoje. E o e-book, para mulheres que cansaram de ser fortes, está no primeiro comentário fixado, de presente, escrito exatamente para quem foi ensinada a duvidar do próprio valor. Compartilha esse vídeo com quem precisa. O fim chegou numa noite de sexta-feira. O Fernando chegou em casa, sentou na sala e me chamou para conversar com uma calma que eu nunca tinha visto nele. E naquela calma toda, eu já sabia o que vinha. Marisa, eu quero o divórcio. A gente cresceu para lados diferentes. Você ficou para trás, e eu não posso ficar preso a isso para sempre. Você ficou para trás, como se eu tivesse ficado parada. Eu que segurei a casa, os filhos e a contabilidade da empresa dele para que ele pudesse correr para frente. Eu não fiquei para trás. Eu fiquei embaixo sustentando para ele poder subir. Eu respirei fundo e perguntei o que ele pretendia sobre os meninos. E foi aí que ele mostrou a que veio. Com um sorrisinho de quem já tinha tudo calculado, ele disse: "Os meninos vão comigo, óbvio. Que futuro você pode dar para eles, Marisa? Você não tem estudo, não tem profissão, não tem nada. Eu tenho a casa, o dinheiro, o nome. Nenhum juiz no mundo vai tirar 2 filhos de um pai bem-sucedido para deixar com uma dona de casa que nem o 2º grau terminou. Seja realista, eles vão escolher ficar comigo." Ele estava tão certo que já tinha até contado para os meninos, do jeito dele, que as coisas iam mudar, mas que com o pai eles iam ter tudo. Eu não gritei, não implorei. Eu só olhei para aquele homem e senti, pela primeira vez em 19 anos, uma clareza gelada tomar conta de mim. Porque ele tinha acabado de cometer o único erro que eu não ia perdoar. Ele podia me chamar de burra a vida inteira. Mas tentar usar os meus filhos como arma contra mim, tratar eles como um prêmio numa disputa, isso acordou em mim uma coisa que ele nunca tinha visto. E é curioso o que a humilhação de anos faz com a gente, naquele momento decisivo. Em vez de me quebrar, aquela frase dele me deu uma calma estranha. Porque se tinha uma coisa que eu conhecia melhor do que ninguém no mundo, eram os meus filhos. Eu sabia o cheiro do medo de cada um quando eram bebês. Eu sabia o que fazia cada um rir, o que fazia cada um chorar. Eu tinha estado presente em cada segundo da vida deles, enquanto o Fernando estava presente só nas fotos e nos momentos de plateia. E naquela sala, ouvindo ele apostar que os filhos escolheriam o dinheiro dele, eu tive uma certeza que ele jamais poderia ter. Ele não conhecia os próprios filhos. Ele achava que criança se compra. Ele nunca entendeu que amor não se compra, se constrói, dia após dia, na madrugada da febre, na ajuda da lição, no colo depois do pesadelo. E essa conta, quem tinha feito por 19 anos, era eu. Aquela noite eu não dormi. Mas não foi de desespero. Foi de planejamento.
A burra, pela primeira vez, ia usar toda a inteligência que ela sempre teve, não para salvar a empresa dele, mas para proteger o que era dela, os filhos. E foi aí que a mesma capacidade de organização que fez a contabilidade dele por 19 anos virou a minha maior aliada. Eu peguei o meu caderno, virei numa página nova e comecei a pôr em ordem a realidade inteira, do jeito metódico que era a minha marca. Anotei tudo. As reuniões de escola em que só eu aparecia, ano após ano. Os nomes dos médicos e pediatras que só me conheciam. As datas das internações em que eu virei noite no hospital sozinha. Cada prova viva de que quem criava aqueles filhos, na prática, era eu. O Fernando achava que ia para uma disputa de contra-cheque. Ele não imaginava que a burra ia chegar com 19 anos de presença documentada, organizada com a precisão de quem faz contabilidade. Ele apostou no dinheiro. Eu apostei na verdade, arrumadinha e comprovada. E verdade organizada é a coisa mais poderosa que existe numa sala de audiência. Eu quero ser sincera com você sobre as semanas seguintes, porque foram as mais difíceis da minha vida e não do jeito que você imagina. O medo era real. O Fernando não estava blefando sobre a diferença entre nós dois no papel. Ele tinha razão numa coisa. Aos olhos frios de um processo, ele era o pai provedor com tudo, e eu era a dona de casa sem renda e sem diploma. Eu passei noites sem dormir com um pavor que apertava o peito. E se ele estivesse certo? E se a lei enxergasse só o dinheiro e me tirasse os meus filhos? Mas eu tinha duas coisas que o Fernando, na arrogância dele, nunca contabilizou. A primeira era que a burra sabia se organizar melhor do que ninguém. Eu procurei uma defensora, juntei tudo, documentei a minha vida inteira de cuidado com aqueles meninos. E a segunda coisa, a mais importante, era o vínculo. 19 anos de presença não se apagam com promessa de carro e viagem. Eu tinha uma coisa com os meus filhos que dinheiro nenhum compra. E o Fernando, que nunca esteve presente de verdade, não fazia a menor ideia da força daquilo. E aí chegou o momento em que eu percebi que os meninos sabiam de tudo, muito mais do que eu jamais imaginei. Foi o Theo, meu filho mais velho, com 16 anos na época, que veio falar comigo. Uma noite, ele apareceu no meu quarto, se sentou perto de mim, com o jeito sério de quem ensaiou as palavras, e falou uma coisa que ficou gravada em mim para sempre. Mãe, o pai acha que a gente é burro igual ele acha que a senhora é. Ele acha que a gente não percebeu nada esses anos todos. Que a gente não viu quem ajudava a gente na lição, quem levava a gente no médico, quem ficava acordada quando a gente estava doente. Que a gente não viu ele chamar a senhora de burra na frente dos outros e a senhora engolir calada para não fazer a gente passar vergonha. Eu comecei a chorar. E o Theo continuou. A Alice e eu conversamos. A gente vai ficar com a senhora. E não é porque a gente não gosta do pai. É porque a senhora é a pessoa mais inteligente que a gente conhece. Inteligência não é diploma, mãe. Inteligência é o que a senhora fez com a gente. E a gente aprendeu isso vendo a senhora, não vendo ele. Naquele momento, 19 anos de humilhação encontraram a sua resposta. Não veio de um juiz, não veio de uma vingança, não veio de um diploma. Veio da boca do meu filho de 16 anos, dizendo que eu era a pessoa mais inteligente que ele conhecia. E eu entendi que, enquanto o Fernando gastou 19 anos me chamando de burra, os meus filhos passaram esses mesmos 19 anos me vendo de verdade. Eles sabiam quem tinha cérebro naquela casa. Sempre souberam. E teve a Alice, a minha caçula, que na época tinha 13 anos. Uns dias depois, ela se aninhou comigo na cama, como nos tempos de criança, e me abriu o coração de um jeito que me marcou. Ela disse que sempre teve vergonha de levar as amigas em casa. Não vergonha de mim, como o Fernando devia imaginar. Vergonha do pai. Vergonha de como ele falava comigo na frente das pessoas. Mãe, eu escondia da minha amiga que o meu pai chamava a senhora de burra, porque eu tinha medo que elas achassem isso normal. E não é normal, mãe. Nunca foi. Uma menina de 13 anos tinha enxergado, sozinha, o que muita mulher adulta demora a vida inteira para enxergar, que aquilo não era normal, que aquilo era violência, mesmo sem uma mão levantada.
Naquele momento, deitada com a minha filha, eu tive uma certeza que me deu força para tudo que veio depois. Os meus filhos não só me amavam, eles me respeitavam. E respeito é uma coisa que o Fernando, com todo o dinheiro dele, nunca conseguiu comprar de ninguém. O dia da audiência chegou, e eu preciso te contar como foi, porque foi o momento em que o sorriso do Fernando morreu. Mas antes dele, eu preciso ser honesta sobre o quanto aquele processo foi longo e assustador. Não foi rápido como parece quando eu conto. Foram meses de idas ao fórum, de documentos, de audiências remarcadas, de noites em que eu achei que ia perder. O Fernando tinha o dinheiro para pagar o melhor advogado e usava isso para arrastar tudo, para me cansar, apostando que a burra sem recursos ia desistir. Teve um dia em que a minha própria defensora me disse para eu me preparar, porque financeiramente ele tinha muito mais a apresentar do que eu e que a decisão sobre a guarda podia demorar e ser incerta. Eu saí daquela conversa e chorei no corredor do fórum, sozinha, com aquele medo antigo apertando. E se o dinheiro dele valesse mais, aos olhos da lei, do que 19 anos do meu cuidado? Foi o meu momento mais baixo. Mas eu enxuguei o rosto e continuei, porque desistir significava entregar os meus filhos, e isso eu não faria nem morta. Ele chegou no dia da audiência confiante, de terno caro, com um advogado caro, com a certeza estampada no rosto. Ele olhou para mim do outro lado da sala com aquele mesmo desprezo de 19 anos, como quem já ganhou. Chegou até a me dar um sorrisinho, daqueles de quem tem pena do adversário. Ele não sabia que a arma mais forte daquela sala não era o dinheiro dele. Eram 2 adolescentes que tinham crescido vendo tudo. Os meninos, por terem idade para isso, foram ouvidos sobre com quem queriam ficar. E o Theo falou com a voz firme de um rapaz que virou homem antes da hora. Ele falou para a juíza tudo aquilo que tinha me dito no quarto. Falou de quem criou eles de verdade. Falou sem raiva, mas sem poupar, do pai que chamava a mãe de burra na frente dos filhos. A Alice, mais nova, só confirmou tudo com a cabeça, chorando, segurando a minha mão. Eu olhei para o Fernando naquele momento e vi o rosto dele mudar. Vi a certeza escorrer para fora dele como água. Porque ele estava ouvindo, da boca dos próprios filhos, na frente de todo mundo, a verdade que ele passou 19 anos tentando enterrar debaixo da palavra burra. Ele descobriu ali que tinha perdido os filhos muito antes daquela audiência. Ele os perdeu em cada jantar em que humilhou a mãe deles. Só não tinha percebido porque estava ocupado demais se achando o inteligente da casa. Eu me lembro do momento exato em que o Fernando entendeu que tinha perdido. Não foi quando a juíza decidiu. Foi antes, quando o Theo, no meio do depoimento, olhou diretamente para ele, não para a juíza, e disse: "Pai, o senhor sempre falou que a mãe era burra porque não tinha diploma, mas foi ela que me ensinou tudo que presta. O senhor tem diploma e nunca soube ser pai. Então me diz, qual dos 2 é o burro de verdade?" A sala inteira ficou em silêncio. O advogado dele baixou os olhos, e o Fernando, pela primeira vez na vida, não teve uma resposta esperta na ponta da língua, porque não tinha resposta. A verdade tinha sido dita por um garoto de 16 anos, e a verdade não tem defesa possível. A guarda ficou comigo. Não porque eu tinha mais dinheiro, eu não tinha. Ficou comigo porque os meus filhos, quando puderam escolher, escolheram a burra. E não tem sentença no mundo mais poderosa do que essa. Eu não vou mentir dizendo que ficou tudo fácil depois. Ficou livre, que é diferente de fácil. Eu me vi, aos 40 e poucos anos, sem marido, com 2 filhos para criar, sem renda fixa e sem o diploma que o Fernando fez questão de me lembrar que eu não tinha. Os primeiros meses foram de aperto de verdade e eu não vou romantizar. A pensão que ele pagava era o mínimo que a lei obrigava, atrasada de propósito quase todo mês, porque ele sabia que apertar o meu bolso era a última forma que sobrou de me controlar. Teve mês que eu fiz conta de padaria, decidindo entre uma coisa e outra. Teve noite que eu chorei no banheiro com o chuveiro ligado para os meninos não ouvirem, com medo de não dar conta, com a voz do Fernando ecoando na cabeça. "Você não é nada sem mim. Você não sabe fazer nada."
Nesses momentos, o veneno de 19 anos volta com força. A gente quase acredita que a pessoa que nos diminuiu tinha razão. Mas aí eu olhava para os meus filhos dormindo, os dois que tinham me escolhido, e eu lembrava do que o Theo tinha dito na audiência. E eu pensava, se eles, que me conhecem melhor que ninguém, apostaram em mim, quem sou eu para apostar contra mim mesma? Foi esse pensamento que me tirou do chão do banheiro toda vez. Foi aí que a burra mostrou serviço. Lembra do caderno preto? Daquele em que eu fazia a contabilidade da empresa do Fernando por 19 anos? Pois é. Descobriu-se que eu tinha, o tempo todo, uma profissão nas mãos. Eu sabia de contabilidade tanto quanto muita gente formada, só que aprendido na marra, na prática, fazendo. Uma amiga me indicou para ajudar com as contas de uma lojinha do bairro. O dono era um senhor que estava afundando em dívidas sem entender por quê, exatamente como o Fernando lá atrás. Eu peguei os papéis dele, todos bagunçados, e em 2 semanas coloquei tudo em ordem. Mostrei onde o dinheiro estava vazando, montei um controle simples que ele conseguia acompanhar. Em 3 meses, a lojinha dele saiu do vermelho. Esse senhor virou o meu maior divulgador. Ele contava para todo mundo do bairro. Essa mulher salvou o meu negócio. A palavra burra nunca apareceu na boca de ninguém que me viu trabalhar de verdade. Depois foi outra loja. Depois, um pequeno escritório de contabilidade me contratou para cuidar das notas e das planilhas, e o dono, impressionado, me incentivou a me registrar como auxiliar. A mulher que não sabia nada começou a ser procurada e a ganhar o próprio dinheiro, exatamente por causa da inteligência que o Fernando passou 19 anos jurando que eu não tinha. A ironia é perfeita. A mesma habilidade que ele ridicularizava em casa virou a minha profissão e o meu sustento. E aí, eu realizei um sonho que dormia numa gaveta havia 30 anos. Aos 47 anos, eu voltei a estudar à noite. Terminei o 2º grau que a pobreza tinha me feito largar aos 17. E deixa eu te dizer, entrar numa sala de aula com quase 50 anos, no meio de gente que podia ser meu filho, com o medo de que rissem de mim, foi um dos atos mais corajosos da minha vida. Nas primeiras semanas, eu me sentava no fundo, encolhida, com a voz do Fernando na cabeça dizendo que aquilo era ridículo, que eu era velha demais, burra demais. Mas aí veio a primeira prova de matemática e eu tirei a maior nota da turma. A maior nota entre todos aqueles jovens. E a professora leu o meu nome na frente de todo mundo. Naquele instante, a voz do Fernando na minha cabeça silenciou de vez. E no lugar dela ficou só uma constatação simples e definitiva. Eu nunca fui burra. Eu só nunca tinha tido a chance de provar. E agora, tarde, mas no meu tempo, eu estava provando. E os meus filhos estavam na plateia no dia em que eu recebi aquele diploma. Eu subi no palco daquela escola, aos 47 anos, no meio de gente muito mais nova. E quando falaram o meu nome, eu ouvi, lá do fundo, 2 gritos que furaram o silêncio. É a nossa mãe! O Theo assobiando com os dedos na boca. A Alice de pé, chorando e batendo palma. Eu, que tinha ouvido burra por 19 anos, ouvi naquele dia, dos meus filhos, o barulho de orgulho mais alto do mundo. Eu segurei aquele diploma e chorei olhando para eles. E o que me veio ao coração naquele instante não foi vingança nenhuma do Fernando. Foi uma palavra só. Conseguimos. No plural. Porque foram eles que me lembraram de quem eu era quando eu quase esqueci. Aquele papel não me fez mais inteligente do que eu já era. Mas foi a prova, pro mundo e para mim mesma, de que burra nunca foi o meu nome. Foi só o nome que um homem pequeno precisou me dar para conseguir se sentir grande. Eu quero te dizer uma coisa, olhando no seu olho agora. Se tem alguém na sua vida te chamando de burra, de incapaz, de fracassada, de menos, eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Repara quem fala isso. Quase sempre é alguém que precisa que você se ache pequena, para você não perceber que já passou dele faz tempo. Gente segura não precisa diminuir ninguém. Quem te rebaixa está com medo do seu tamanho. Comenta aqui embaixo se você já percebeu isso na sua vida, porque talvez seja o recado mais valioso que eu tenho para te passar nessa história. E o Fernando, onde foi parar? A vida
Mais uma vez, escreveu a justiça sozinha. A empresa dele, aquela que a burra ajudou a construir, contando cada centavo nos anos difíceis, começou a ter problemas depois que eu saí. Não por mágica. É que ele nunca soube, de verdade, a parte que eu fazia. Ele achava que a contabilidade se resolvia sozinha, porque nunca deu valor a quem resolvia. Sem alguém que cuidasse dos números com o zelo que eu cuidava, as coisas foram desandando. A consultora Patrícia, aquela com quem dava para conversar, durou pouco ao lado dele quando o dinheiro começou a apertar. Gente que se aproxima pelo sucesso costuma ir embora junto com ele. Mas a maior perda do Fernando não foi a empresa nem a Patrícia, foi os filhos. Porque o Theo e a Alice, mesmo eu nunca falando mal do pai, cresceram e formaram a própria opinião sobre o homem que humilhava a mãe deles. Hoje eles têm uma relação fria e distante com ele. Ele mora sozinho e nas datas importantes é para minha casa que os meninos vêm. Ele ganhou a vida que quis, cheia de gente que o admirava pelo dinheiro e vazia de gente que o amava pelo que ele era. Ele ficou com os aplausos, eu fiquei com os abraços. Eu cruzei com ele uma vez, faz pouco tempo, num mercado. Ele estava mais velho, mais curvado, com aquele ar de quem perdeu o brilho. Me viu e veio falar, meio sem jeito. Perguntou dos meninos, e eu percebi na voz dele que ele sabia que os filhos tinham se afastado e que doía. E aí ele disse uma coisa que resumiu tudo. Marisa, eu reconheço que você se virou melhor do que eu imaginava. Olha o tamanho da soberba. Até no elogio ele conseguia me diminuir, como se o meu sucesso fosse uma surpresa, uma exceção, e não o que sempre esteve ali. Eu só sorri e respondi. Não me virei melhor do que você imaginava, Fernando. Eu sempre fui isso. Você é que nunca quis enxergar. E fui embora empurrando o meu carrinho sem raiva, deixando ele parado no corredor com a própria consciência. Foi a última vez que a gente se falou. E eu não precisei de mais nenhuma palavra. Eu me lembro do dia exato em que eu soube que tinha virado o jogo para valer. Foi numa reunião de pais na escola da Alice. A professora, na frente de outras mães, elogiou o desempenho da minha filha e perguntou o que a gente fazia em casa, porque a menina se destacava em matemática. E a Alice, do meu lado, respondeu antes de mim, toda orgulhosa. É a minha mãe que me ajuda. Ela é contadora. Contadora. A minha filha me apresentou para o mundo como contadora, com a cabeça erguida, exatamente no tom em que o pai um dia me apresentava como burra. No mesmo tipo de roda, na frente de outras pessoas, mas com a palavra invertida. Naquele momento, eu entendi que eu não tinha só reconstruído a minha vida. Eu tinha reescrito a forma como os meus filhos me enxergavam e me apresentavam. E isso, para uma mãe, vale mais do que qualquer diploma emoldurado. O amor também voltou, com o tempo e com calma, e de um jeito que me curou de uma ferida específica. Ele se chama Vicente, é um contador aposentado que eu conheci justamente no meio profissional, revisando umas contas de uma empresa. Um homem que na primeira conversa elogiou o meu raciocínio com os números. Você não tem noção do que foi, para uma mulher chamada de burra por 19 anos, ouvir de um homem, com respeito genuíno, nossa, como você é boa nisso. Ele nunca me tratou como menos. Pelo contrário, ele me trata como igual. Pergunta a minha opinião, discute ideias comigo de igual para igual. Depois de tanto tempo sendo diminuída, encontrar alguém que enxerga a minha inteligência como uma qualidade e não como uma ameaça, foi como respirar fundo depois de anos sufocada. Mas eu não me apressei, e nem precisava, porque a essa altura eu já não dependia de nenhum homem para saber o meu valor. O Vicente não me completou. Ele só teve a sorte de chegar quando eu já estava inteira. Se tem um objeto que eu guardo hoje com um carinho enorme, não é o diploma. É o caderno preto, aquele mesmo em que eu anotava a contabilidade da empresa dele, escondida, de madrugada, chamada de burra durante o dia e sendo o cérebro do negócio durante a noite. Eu guardo ele porque ele é a prova de uma verdade que demorei 19 anos para enxergar. Eu nunca fui burra. Eu era subestimada. E subestimar uma mulher é o erro mais caro que um homem pode cometer, porque um dia ela acorda,
olha para tudo que sempre soube fazer e vai embora levando junto a inteligência que ele achava que era dele. Às vezes eu abro aquele caderno e leio a minha própria letra de 20 anos atrás, os cálculos, as anotações, as contas que salvaram um negócio inteiro, e eu tenho vontade de voltar no tempo e abraçar aquela Marisa mais nova, curvada na mesa da cozinha de madrugada, sendo chamada de burra e sendo, ao mesmo tempo, o cérebro de tudo. Eu queria dizer para ela: aguenta, menina. Um dia você vai entender que a burrice nunca foi sua, e os seus filhos vão te chamar de contadora com orgulho, no mesmo tom em que hoje te chamam de burra. Só segura mais um pouco. E o que eu mais quero que você leve dessa história é isto: não deixe ninguém te convencer de que o seu valor cabe num diploma que você não teve a chance de tirar. Inteligência de verdade é criar bem um filho, é segurar uma casa de pé, é fazer contas de sobrevivência que economista nenhum sabe fazer. Se estão te chamando de burra, de incapaz, de menos, desconfia. Quase sempre, quem precisa te diminuir é quem tem medo do seu tamanho. O nosso primeiro Natal depois da separação eu nunca vou esquecer. Eu tinha pouco dinheiro, a ceia foi modesta, feita na cozinha da minha casa pequena. Mas a casa estava cheia. O Theo, a Alice, a minha mãe, uns parentes que reataram comigo. Teve música, teve risada, teve aquele barulho gostoso de família reunida. E em algum momento da noite, lavando a louça, eu me lembrei de todos os natais do casamento, em que eu cozinhava para uma mesa cheia de convidados importantes do Fernando e ficava na cozinha enquanto ele brilhava na sala, invisível na minha própria festa. E ali, naquele primeiro Natal pobre e livre, eu percebi a diferença. Antes eu servia uma mesa que não era minha. Agora eu estava no meio da minha própria, cercada de gente que me amava pelo que eu sou, não pelo que eu faço pelos outros. Aquela ceia simples foi o banquete mais rico da minha vida. Hoje, a minha vida é simples e é minha. De manhã eu vou para o escritório onde eu cuido das contas de vários clientes que confiam em mim justamente pela minha cabeça. À noite, muitas vezes, a casa enche. O Theo, que hoje é um rapaz, aparece para jantar. A Alice traz as amigas, aquelas mesmas de quem ela um dia teve vergonha por causa do pai. E agora ela traz orgulhosa, dizendo: minha mãe é contadora, minha mãe se formou depois de velha, minha mãe é foda. Eu ouço isso da cozinha e sorrio. É uma casa cheia de barulho, de gente, de respeito. É tudo que o Fernando não tem, com todo o dinheiro dele. Ele mora na casa grande e silenciosa. Eu moro na casa pequena e cheia. E se você me perguntar qual das duas é a casa de gente inteligente, eu não tenho a menor dúvida da resposta. Ele me apresentava como a burra que ele sustentava. Mas quem sustentava aquela casa, aquela empresa e aqueles filhos, o tempo todo, era eu. Ele só precisou me perder para descobrir isso. E os nossos filhos, quando puderam escolher entre o inteligente e a burra, não tiveram nenhuma dúvida. Se você é uma dessas mulheres que ouve todo dia que não sabe nada, que não seria nada sem alguém, que é sorte demais ter quem a aguente, eu quero que você guarde a minha história como uma promessa. Um dia, essa conta vira. Não porque a gente se vinga, mas porque a verdade é paciente. Ela espera o tempo dela e quando aparece, aparece inteira. As pessoas que realmente te conhecem, os seus filhos, quem convive com você de verdade, sabem o seu valor mesmo quando te chamam de burra na sua frente. E um dia, quando puderem falar, elas vão falar. E vai ser a coisa mais linda que você já ouviu. Então me responde aqui nos comentários. Alguém já te subestimou e depois se arrependeu? Ou você ainda está esperando o dia de provar o seu valor? Escreve para mim, porque esse dia chega, eu sou a prova viva disso. E se você acredita que inteligência de verdade não cabe num diploma, deixa o seu like para essa história alcançar outra mulher que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê na próxima.